Bom dia, hoje eu vou falar sobre o The 12 Factor App, que fala, né? Então, eu vou começar contando um pouco a história dele, que meio que assim, ó, vamos começar. A primeira empresa que entrou, assim, de cabeça nesse mundo da nuvem pública aí foi a Heroku. E ela entregava, tipo, tudo que era preciso para criar um aplicativo e enviá-lo pelo Git. E essa nuvem assumiu o controle e o aplicativo passou a funcionar online. E a promessa da Heroku era que você não precisava mais se preocupar com a infraestrutura. Tudo que era preciso é criar um aplicativo e aproveitar na nuvem, ia ficar tudo bem. Mas o maior problema é que as pessoas não faziam ideia de como desenvolver um aplicativo que iria se integrar com a nuvem, sabe? E os primeiros a tentarem não sabiam o que podia e o que não podia fazer, nem conheciam as considerações de design, arquitetura envolvidos e tudo mais. E, tipo, para resolver esse problema, um grupo de pessoas dentro da Heroku mesmo desenvolveu os 12 fatores em 2012, que seria o The 12 Factor App, que é essencialmente um manifesto descrevendo as regras e diretrizes que precisavam ser seguidas para construir um aplicativo nativo da nuvem. E é isso, o objetivo desses 12 fatores era basicamente ensinar os desenvolvedores como criar um aplicativo pronto para a nuvem. O D12 Factor App ele forneceu um ótimo ponto de partida, sabe? Um critério para manter os aplicativos adequados à nuvem. Corretamente seguindo o fator, sabe? Tudo vai dar certo. Fator por fator, você vai chegar meio que no final. Não tem problema nenhum. E, sabe, apenas observando os métodos assim, dá pra ter uma sensação de que deixaria o desenvolvimento muito mais agradável. É assim que se deve pensar. Tipo, ele não é como se fosse uma receita, mas sim um pré-requisito que pode dar ao projeto um grande começo. Portanto, pode-se dizer que na maioria das tentativas dos microserviços fracassados, eles meio que estavam condenados desde o começo, sabe? Desde o início do projeto. Porque não foram questão de arquitetura ou alguma dificuldade de codificação que tornou eficaz eles, mas sim as coisas básicas que estavam erradas. Se tivesse seguido esses do 12 Factor App, talvez teria dado certo. Muito provável, na verdade. Os métodos a seguir eles podem ser usados com qualquer linguagem de programação ou banco de dados, que eles meio que automatizam qualquer desenvolvimento e diminuem o custo do projeto, sabe? Bem, então vamos começar falando do primeiro, como pode dizer, fator, né? Que seria a base de códigos. Base de código. Ou Codebase, né, em inglês. Eu vou falar em português porque acho que fica um pouco mais fácil de entender. Porque eu vou estar explicando em português, então o nome em português acho que vai ficar mais conectado ou coisa do tipo. Mas bem, esse princípio aconselha que cada aplicação tenha sua própria base de códigos. Tipo, essa base de código normalmente está meio que versionada em um sistema de controle de versão. Por exemplo, Git, Subversion, VSTS, etc. E, tipo, estender na mesma filosofia para os microserviços, microserviços, né? Cada microserviço ele deve ter sua própria base de dados, e assim o mesmo código não é compartilhado entre eles. Isso facilita, tipo, o entendimento do projeto, porque as conexões tendem a ficar melhor definidas quando o projeto está separado. Basicamente, esse é o Codebase. Agora, as dependências, que seria o segundo fator. Declare e isole as dependências. Tipo, quando pensamos em dependências, geralmente pensamos nas bibliotecas dependentes e tudo mais. Mas para esses casos é só utilizar as ferramentas de gerenciamento de pacote. O npm, warn, essas coisas. NuGet, que o básico será garantido, mas tipo, os problemas eles podem começar quando for necessário gerenciar dependências externas, como conexão com banco de dados, serviços, etc. E, tipo, para esses casos, é interessante dar uma olhada em algumas ferramentas que auxiliem, como, por exemplo, o Chef, Puppet, Kubernetes, do próprio Docker, né? E, sabe, ter as dependências declaradas dessa forma é realmente benéfico, porque auxilia no processo de integração de novas pessoas e tudo mais. Afinal, quando bem configuradas, tipo, é só rodar um comando no terminal e sua aplicação já está rodando. O terceiro fator agora, configurações. As configurações são coisas que podem variar entre diferentes ambientes. Dito isso, é muito fácil cometer um erro ao lidar com configurações em microserviços, por exemplo. Tipo, no começo é muito simples criar apenas alguns arquivos de configuração e carregá-los, dependendo do ambiente que o serviço está sendo executado. Mas quando o número de serviços e ambientes cresce, a dificuldade de manter as configurações cresce junto, exponencialmente, né? Outro problema de manter as configurações de arquivos é a falha da segurança.
E a solução para isso é simplesmente manter as configurações no exterior da sua base de código, como por exemplo nas variáveis de ambiente ou banco de dados. Bem, quarto fator, os serviços de apoio. Trate os serviços de apoio como recursos ligados. Tipo, esse princípio ele explica que todos os serviços devem ser acessados por uma URL. Que, tipo, todos os serviços eles possuem necessidade de conversar com recursos externos, basicamente. Então, meio que todos os serviços citados devem ser acessados por uma URL que sem a necessidade de uma conexão complexa, sabe? Seja algo simples. Aí, esse fator era isso mesmo. Quinto fator, build, release e run, que ele separa estritamente os builds e execute em estágios. Então, antes de pensar sobre isso, vale a pena observar o que cada um deles significa no contexto do 12 Factor App. O build, por exemplo, ele serve para converter o repositório do código em um pacote executável. O release, ele serve para aplicar o pacote executável em um ambiente pronto para executar. E o run serve para iniciar a aplicação no ambiente. Basicamente, sim, bem resumidamente é isso. E a separação dessas etapas é importante para meio que garantir que a automação e a manutenção do sistema seja o mais simples possível. Sexto fator, processos, que é o execute a aplicação como um ou mais processos que não armazenem estado. Tipo, esse princípio ele sugere que os processos ele devem ser stateless, no caso sem estado, independente, não compartilhar nada. Consequentemente, a aplicação torna-se tolerante a falhas e facilmente escalável. E, tipo, para o correto funcionamento da arquitetura, todos os microserviços eles devem ser projetados para serem stateless. Se existe qualquer necessidade de armazenar o estado, o mesmo tipo deve ser feito pelo próprio serviço. Por exemplo, utilizando algum banco de dados, coisa do tipo. Sétimo fator, vínculo da porta. Exporte serviços por ligação de porta. Assim, tipo, como no princípio anterior, ele é importante para garantir que os serviços sejam escaláveis e independentes. E esse princípio ele recomenda que, quando necessário, a visibilidade entre os serviços seja meio que dada através da port binding, portos visíveis, port binding. E, sabe, dessa forma todos os serviços vão possuir a capacidade de se comunicarem quando necessário. O oitavo, concorrência. Oitavo fator, concorrência. Dimensione por um modelo de processos. Esse princípio ele estabelece que processos devem ser projetados para serem expansíveis e replicáveis. Sabe, no mundo dos microserviços, tipo ferramentas como Kubernetes ajudam nesse quesito. A ideia é que quando for necessário escalar, a sua aplicação deve ser replicada, fazendo cópias dos processos, em vez de subir uma instância nova. Basicamente é isso. Nono processo, descartabilidade. Maximize robustez com inicialização rápida e um desligamento, sabe, bom. E, tipo, esse é o princípio, basicamente defende a importância de otimizar as aplicações para meio que ter essa inicialização rápida e esse desligamento esperado, por assim dizer. Tipo, no contexto dos microserviços, a fim de alcançar a automação plena, é meio que extremamente importante manter os eventos de inicialização e desligamento o mais rápido possível, para não perder tempo e coisas do tipo. O décimo termo, dev prod semelhantes. Existem três possíveis diferenças entre os ambientes de desenvolvimento e produção. Bem, começando pela primeira diferença, que seria a versão do código, porque os desenvolvedores eles vão trabalhar em códigos, sabe, que irão para produção após semanas ou meses, então vai ter essa diferença de versão de código. A diferença de equipes também, em algumas empresas a equipe que cria a aplicação não é a mesma que publica a aplicação em produção, sabe? Bem, e também teria a diferença de ambiente, que considere que, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, normalmente rodaria todos os serviços e processos em uma única máquina. Enquanto, tipo, na produção, possivelmente cada serviço estaria rodando independente, cada um em uma máquina. Ou até em um container. E bem, isso seria o fator 10. Agora teria o fator 11, logs, que trate logs como fluxo de eventos. Tipo, nas plataformas tradicionais, os logins são escritos em um arquivo de texto que fica no disco rígido do servidor. E esse arquivo pode acabar, sabe, enchendo de login e acabar dando um problema de travamentos e falha devido à falta de espaço e tudo mais. Tratando os logs como fluxo de eventos e armazenando-os em ferramentas próprias para isso, de gerenciamento de logins,
como por exemplo Glaylog, Splunk, essas ferramentas. É possível que você acompanhe seus logins distribuídos em tempo real, sabe? Até criar alerts para o seu monitoramento e tudo mais. E essa seria a regra 11. Agora vamos falar do 12º fator e último, que seria o processo de administração, o processo de admin. Executar tarefas de administração e gerenciamento com processos pontuais. Tipo, geralmente os desenvolvedores precisam efetuar tarefas de manutenção. Isso é normal. Qualquer pessoa vai ter que, em alguma hora, efetuar uma tarefa de manutenção, por assim dizer. E sabe, esse princípio aconselha você utilizar um ambiente idêntico para tais manutenções, como por exemplo a mesma versão de sistemas, pacotes, ferramentas e mesmo arquivos de configuração, porque dessa forma vão minimizar os riscos de problemas de sincronização de versões entre diferentes ambientes. E assim, resumidamente, esses são os 12 fatores. A conclusão. Então, se você estiver projetando uma aplicação com uma arquitetura de microserviços e tudo mais, é bom dar uma olhada nesses 12 fatores e levá-los a sério. Pode parecer trivial agora, mas sabe, ele ajuda muito, é de extrema importância quando você estiver executando 20 ou mais serviços em, sabe, 6 ambientes diferentes. Agora, se você já tem microserviços para cuidar, veja se há pontos que você perdeu assim que podem ser ajustados, que ele pode ajudar a resolver. Porque, como eu disse lá em cima, muitos projetos de microserviços e tudo mais só falharam, deram errado por meio que já estavam fadados a dar errado no começo por não terem utilizado do 12 Factor App. São coisas básicas que devem ser estudadas e utilizadas para meio que um projeto mais um projeto mais sólido, por assim dizer, que nem o Solid. Bem, então é isso. Esse foi o 12 Factor App. Se vocês quiserem que eu aprofunde algum fator assim um pouco mais, quiser que eu dê uma olhada em algo mais específico, pode mandar. Eu vou estar dando uma olhada. Sabe, não foi isso tudo que eu li, eu tentei resumir bastante. Eu li mais coisas, eu até lembro de algumas coisas a mais que eu poderia falar, mas é que eu teria que voltar por exemplo, o quinto fator e tudo mais. Então, eu aqui tá de uma forma, como pode dizer, resumida, mas eu vou ter que dar uma aprofundada mais ainda para fazer a parte prática. Eu não sei exatamente se tem parte prática daqui, eu acho que eu vou ter que sim mostrar na parte prática, mas daí na parte prática eu vou dar já uma aprofundada para fazê-la, né? E basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.